13h06, já estamos no ar aí pelo 104.9 aqui na Cidadania FM, também pelo Facebook. Um abraço a todos os amigos, amigas que estão nas redes sociais. Já estamos ao vivo aqui da Cidadania, dos estúdios do Largo São Benedito, número 115. Muito boa tarde a todos, obrigado aos amigos que já estão acessando a nossa página na internet, também os amigos que estão aí na internet no www.radiocidadania.com.br, também estão nos aplicativos, e nós estamos aqui após um fim de semana sem fazer programa. Já estou com saudade, viu, Titonelli? Boa tarde a todos e vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Também estaremos dando destaques aí para todos os amigos apoiadores da Cidadania FM. E vamos direto aos destaques da edição de hoje, 60 minutos no ar. Estaremos falando as matérias direto de Brasília, EBC, e também através da agência Rádio Web. Vamos voltar a falar da Cristiane Brasil, a filha do Roberto Jefferson, o homem que começou aquela história lá dos Correios, do Mensalão, e saiu quase que ileso, né? Vê se pode, não? Também estaremos falando do uso abusivo da internet nas eleições, e uma entrevista exclusiva aí da agência Rádio Web, trazendo aqui na Cidadania FM também, em parceria, o Cristiano Zanin, que é exatamente o advogado do ex-presidente Lula, que vai contar direitinho por que ele acredita que o presidente Lula pode ser, inclusive, absolvido. Também a carta aí pedindo desculpas a Catherine Deneuve, a bela Catherine Deneuve, que falou o que não devia. Também estaremos falando do Papa, o que o Papa disse a respeito dos imigrantes e dos refugiados no mundo. Também o Iraque, atentado no Iraque, aliás, tanto o Iraque quanto a Síria são notícias aqui na Cidadania FM. E também o terremoto no Peru, hein? Olha, com gente morrendo lá no vizinho país aqui da América do Sul. Também estaremos falando do risco enorme de você que está dirigindo, pior ainda se você tiver numa moto, usar o celular. Aumenta em 400% o risco de acidente, anota aí, hein? E saúde, estaremos voltando a falar de febre amarela, que é uma preocupação mais constante no momento. A questão das verminoses, também da esteatose hepática. Sabe o que é esteatose, ou Titonelli? É gordura no fígado. Antigamente falava, isso não é nada. Agora está dizendo, isso é tudo, viu? E complica bastante isso daí. E também a questão da automedicação na dengue, estaremos dando alguns detalhes aí. Além disso, Geisel, neste dia, estava sendo eleito, entre aspas, um colégio direto, presidente da República, naqueles tempos complicados da ditadura militar. Uma boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. Mandando abraço para NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 3732, 1779, 997, 61, 1501, 24 horas, aí deu problema na fechadura, na chave, o Nelson está resolvendo aí tranquilo. UDI Ressonância Magnética, Rua Mato Grosso, número 800, lá no quarteirão da Santa Casa. Pois é, doutor Ronaldo contou a sua equipe com seus equipamentos lá super modernos. Resultado sai rapidinho. Miranda Táxi, 997-299608, também é rapidinho, resolve o teu problema com viagem para qualquer parte do Brasil.
viagem com segurança e preço justo com Miranda Táxi. E vamos mandar um abraço para quem aniversaria hoje. Dona Iracema fazendo aniversário hoje, hein? Saudade do pão da Dona Iracema. Iracema Bento Alves, que é exatamente a mãe da Sandra, que trabalhou com a gente, e fazia, né? Tanto que ela não está fazendo tanto mais agora, um pão doce delicioso, viu, Titonelli? E um pão de mandioca, que era uma delícia também. Marcelo da Conceição aniversaria hoje, a Paula Roberto Marins, o Orlando Pires de Carvalho, Lourdes Coutinho, Valdir Aparecido Pereira, Yolanda Pisa, Maria José do Bairro Alto e também a doutora Thaís Maria Vieira, que é odontóloga. Também a Cibele Moretti, aniversaria hoje, o Nelson César Federici do Laboratório. Ana Nelson, um abraço. Débora Balabem Vaz, Kátia Mário Santos, o Beto Lute, também o Tiago Antônio Fernandes, a Má Pires, Izuzu Ozawa Quezada, aniversaria hoje também, parabéns. Ivone Panebenco Antonângelo, esposa do Álvaro, né, nosso vizinho lá, um abraço. Ana Paula Castanheira, Leila Leite, João Paulo de Oliveira, bastante gente, hein? Claudineia Oliveira, Maria Ernestina e Roberto, xará nossa aí, a Nayara Oliveira, também aniversaria, Roseli Albuquerque Oliveira, deve ser parente, né, Roseli? E a lavanderia ASP, tá aí, tem até lavanderia fazendo aniversário hoje. Parabéns a todos os amigos que estão na rede social e vamos dar uma olhadinha nas últimas postagens que nós fizemos. Tivemos aí uma breve viagem final de semana, né, para recompor as energias, com certeza, para ver a criançada, ver aniversário da neta, essa coisa toda, né? Um abraço para o Giovanni Antonanjo, que está acessando a nossa página, a Toninha, a Nelise Bruno, o Cláudio Duarte lá de Campinas, né, pessoal sempre acessando, o Antônio Ferreira da Silva, lá de Itapeva, a Maria Parisco, o Mauro Gonçalves Cerebrante, lá de São Paulo, sempre presente, sempre acompanhando, né, muitas vezes dá dica até para a gente, diz que está na audiência lá em São Paulo. A Ieda Maria Cruz Medalha, também aniversariante de hoje, desculpa, aniversariante, não está acessando a nossa página, não é aniversariante não, Kleber Antonello, que está lá em São Paulo também, a Sueli Zanluc, o Tur Dantas, quem mais? A Heloísa José Rui Bergamo, lá de Joaquim Távora, e são esses os amigos que a gente agradece, e quem quiser compartilhar, pode compartilhar aí sem problema. Vamos fazer a previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré, 15 de mínima, 29 de máximo, temperatura hoje, portanto sempre a madrugada esfria um pouquinho. Aliás, ontem São Paulo fez um tempo aberto, ensolarado, muito gostoso, até esperava que ia fazer um pouco de frio, mas não fez não, lá estava bem agradável e com pouca chuva. Fernando Carão, obrigado também, está lá em São Paulo, né, Fernando? Matando a saudade da terrinha aqui de Avaré, né? E hoje teremos 8 milímetros de chuva aqui, também a umidade relativa do ar 63% e 97%, os limites da umidade relativa do ar. 6h43 o nascer do sol e 20 horas e 7 minutos o pôr do sol no horário brasileiro de verão. Algumas manchetes, algumas notícias que esta sempre está preocupando bastante, né, que é o avanço da febre amarela, informe divulgado no último final de semana pela Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço regional da Organização Mundial, e destaca o crescimento da febre amarela no Brasil, alertando para o risco de surto no país se expandir e admite que há limitação de vacinas para proteger toda a população. E por isso, na verdade, é que estão fracionando e alegando, como já houve experiência em países africanos, em Angola especialmente, que a vacina fracionada ela protege também, embora por um tempo mais limitado, dizem até 9 anos. Só que a vacina fracionada não serve para viagens, para você ter aquele documento que alguns países exigem para que você viaje para determinados países, você tem que tomar a vacina integral. Um caso bastante triste aí que acontece em janeiro, aquela história de, de cada dia tem uma tragédia, né? Uma grávida agora foi baleada no Rio de Janeiro. O estado de saúde de Michele Ramos da Silva, de 33 anos, foi baleado na cabeça no sábado em Belfort Roxo,
na Baixada Fluminense, e o estado naturalmente é gravíssimo. Ela está grávida de 8 meses e foi atingida numa tentativa de assalto. O bebê de sexo masculino nasceu, foi transferido de ambulância com UTI móvel para a maternidade municipal Mariana Bulhões, de Nova Iguaçu, e está entubado. Esse garotinho aí acaba se salvando, na verdade, já que a mãe está em estado gravíssimo. Vamos então mostrar as 2 primeiras matérias da agência Rádio Web. Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, quer, porque o senhor Michel Temer indicou ser ministra do Trabalho, mas ela não pode, diz a Justiça, né? Vamos a essa matéria. E também o mau uso da internet das eleições, dizem que vão estar de olho. Vamos lá. Federal do Rio de Janeiro analisa mais um processo contra a nomeação da deputada federal Cristiane Brasil para o cargo de ministra do Trabalho. A nova ação foi movida pelo Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Campos, no norte do estado. A ação foi distribuída na primeira vara federal de Macaé, mas ainda não houve decisão. Na última sexta-feira, a Advocacia Geral da União entrou com embargos de declaração no Tribunal Regional Federal da 2ª Região contra a manutenção da decisão liminar que suspendeu a posse de Cristiane Brasil. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso para que o tribunal se pronuncie sobre obscuridades, dúvidas, omissões ou contradições nas decisões. Agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro, Leno Falco. Cidadania FM, 60 minutos. Mais de 30 organizações e movimentos da sociedade civil assinaram uma carta manifesto em prol de boas práticas para o bom uso da internet nas eleições de 2018. Com o lema #NãoValeTudo, o documento propõe um pacto nacional pelo uso ético da internet por partidos, campanhas e candidatos. Um dos líderes da iniciativa é o presidente do Instituto Tecnologia e Equidade, Márcio Vasconcelos. Para que as eleições sejam mais limpas, para que as pessoas aprendam de fato quem são os candidatos, que saibam quais são suas propostas e não que convivam permanentemente com a desinformação, com discursos de ódio nas redes, com a violência, né, nos debates, o que só piora a nossa democracia, porque faz com que a gente se desinforme, a gente não entenda de fato quem são os candidatos. Uma das 5 propostas elencadas no documento é a não tolerância da produção e disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news. Iniciou-se assim um grande processo de disseminação de mentiras nas redes sociais como estratégia, como, vamos dizer, forma de eu ganhar uma eleição é eu disseminar mentiras, né? E isso ficou tão forte que ganhou esse nome de fake news, né? Principalmente por causa da eleição americana, que elegeu o Donald Trump, que ninguém imaginava que ia ser eleito, e ele se elegeu parcialmente pela quantidade absurda de informações mentirosas que era dita tanto sobre ele, positivamente, como negativamente sobre a outra candidata. As entidades afirmam estar em busca de partidos e candidatos para aderir aos princípios estabelecidos na Carta que propõe o uso ético da internet nas eleições. Neste ano, os eleitores brasileiros elegem presidente, governadores, deputados federais, estaduais e senadores. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. Um abraço aí para o Rogério Correia, Samira Fávero, Neuza Marques, Bia Claro, todos amigos aí, a Bruna Rubinho também, né? Todos amigos acompanhando a nossa programação, disse Cardoso Arruda também, né? Quem quiser compartilhar, pode compartilhar aí. Nós estamos compartilhando aqui com a Rádio Cidadania, da nossa página pessoal, e também outros amigos aí que sempre nos acompanham. Agora há pouco nós mostramos então essa matéria da EBC, questão do uso adequado da internet nas eleições. Na verdade, deveria ser uso adequado sempre da internet, nada de fake news, notícias mentirosas, e disse até que o próprio Trump acabou se beneficiando na eleição norte-americana dessas chamadas fake news, que está muito na moda o mau uso da internet. Isso é uma tristeza, gera ódio, gera uma série de
de desgastes quando aborda de uma maneira realmente bastante errada a internet, que é uma grande conquista, né, para todos nós, sem dúvida, né? O Tatu está dizendo lá de Itapeva que conseguiram a quimioterapia graças à atuação de 2 deputados, parabéns a eles, aí se de fato conseguiram, né? E existe toda uma normatização de regionalização desse atendimento de quimioterapia. Esse é o grande problema dessa questão aí, com certeza, né? São 13 horas e 21 minutos. Vamos aqui às notícias locais. Avaré está prestes a municipalizar seu aeroporto, é o que diz aqui o Jornal Comarca. A Prefeitura de Avaré está com os trâmites bem avançados para que o município assuma a gestão do aeroporto estadual Comandante Luiz Gonzaga Lucci. A comarca publicou com exclusividade nesse final de semana e pegou muita gente de surpresa, porque é um assunto tão importante e pouquíssimo divulgado, né? E algumas coisas se colocam no tabuleiro aí, que fica na divisa entre Arandu e Avaré. Avaré vai assumir toda a obrigação e toda a responsabilidade de municipalizar um aeroporto que pertence a 2 municípios. Essa é uma questão, né? A outra questão, que ele é deficitário. Dizem aí, eu estava vendo a matéria, que tem uma despesa que as receitas não cobrem. E parece que a intenção, caso o Avaré consiga, de fazer uma concessão. Então, diz o jornal também que seria importante fazer uma audiência pública para fazer uma discussão adequada, mas subrepticiamente, né, na surdina, a Prefeitura estava negociando, e a matéria é um pouquinho controversa, porque diz a Prefeitura que foi o governador que pediu, e os órgãos do Estado dizem que foi a Prefeitura que pediu. Então, por isso que é importante fazer uma ampla discussão para ver a conveniência ou não dessa municipalização. De qualquer maneira, isso daí vai voltar à baila esse assunto. Mulher encontrada morta em Lago de Arandu teria cometido suicídio. Ela teria falado, verbalizado que teria intenção de dar fim à vida, enfim. Uma moça aí de 38 anos que se jogou lá no Lago São João de Arandu. Mesmo sem apoio da Prefeitura, a corrida Elias Ward foi realizada em Avaré, isso já aconteceu na passagem de ano, e habeas corpus beneficia ex-prefeito Paulo Sidoca, é outra matéria, outra manchete do jornal A Comarca. Obrigado aí a Júlia Dias Arbex, também acessando a nossa página aí. O que mais que nós temos aqui? Avarenses relatam prejuízos com buracos e as más condições das vias. Avaré nunca esteve tão esburacado, até, Valtonário? Eu acho que tá feia a coisa, né? Eu me lembro bem do discurso do prefeito Jô Silvestre, há um ano atrás, que foi lá na Câmara, no dia que tomou posse, e falou assim, olha, esse negócio de buraco, esse negócio de mato, é tudo falta de gestão. Tá aí. Passou um ano, né, Antônio? E a gestão? É má gestão ou é uma congestão, né? Quer dizer, tá certo. Então, acho que mordeu a língua o prefeito, né? Mordeu a língua, porque ele falou que foi má gestão do então prefeito Poi, que estava saindo. Agora, passou um ano e a gente vê que a situação está tão ruim ou até pior do que estava antes. Onde é que está a má gestão agora? Da atual gestão, que já faz um ano, não tem mais desculpa, né? Não tem mais desculpa. Então, não era só má gestão, havia também problema de recursos. Então, foi infeliz na maneira como se manifestou, né, quando estava assumindo. Agora, um ano depois, já está dizendo agora que vai ter o asfalto novo, está todo mundo esperando o asfalto novo aí. Logicamente, a chuva atrapalha todo o trabalho da prefeitura, mas com certeza todo mundo curioso se o asfalto vai ser realmente novo ou não. São 13 horas e 25 minutos. Eu tenho uma matéria de 12 minutos, viu, Titonelli? Essa matéria é importante. O Cristiano Zanin é o advogado do ex-presidente Lula. Ele deu uma entrevista à agência Rádio Web detalhando exatamente como está esse processo, que dia 24 será julgado lá em Porto Alegre pela segunda instância. São 3 desembargadores que vão, e está sendo muito falado na imprensa, e às vezes a grande imprensa não mostra
o outro lado da questão. Então nós fazemos também questão de mostrar aí para vocês uma entrevista com esse valente, realmente, eu diria, advogado, realmente um trabalho muito profundo, muito intenso e admirável mesmo o trabalho que ele vem desempenhando aí, com muita segurança. Ele deu essa entrevista à agência Rádio Web. Vamos ouvir então uma entrevista com o advogado Cristiano Zanin. Vamos lá. 60 minutos. Entrevista. Nós vamos conversar agora com o advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o ex-presidente Lula nos processos referentes à Operação Lava Jato. Primeiro, eu queria já começar falando do julgamento do próximo dia 24. Qual que é a expectativa do senhor para essa decisão do TRF4, que sai no dia 24? O senhor acha que é, de fato, possível acreditar em outro resultado além da condenação? Olha, nós da defesa entendemos que se houver um julgamento técnico, um julgamento que leve em consideração efetivamente o que consta no processo, o único resultado possível será a absolvição do ex-presidente Lula, será a reversão da sentença condenatória. Nós não trabalhamos com outra hipótese. Tudo aquilo que foi afirmado pelo Ministério Público na denúncia não foi demonstrado ao longo da ação. Na verdade, o que se pode constatar é que o ex-presidente não praticou qualquer crime e, por isso, não pode ser condenado. Agora, pensando num cenário desfavorável para a defesa e para o ex-presidente, né, que seria a confirmação dessa condenação em segunda instância, qual seria a estratégia da defesa a partir de então e o presidente Lula, que caminhos ele poderia ter para tentar se manter candidato e também tentar provar a inocência? O processo não termina no dia 24. A lei prevê diversos recursos que poderão, se necessário, serem utilizados a depender do teor da decisão que venha a ser proferida nesse julgamento. Agora, doutor, uma série de juristas importantes do Brasil concordam com a defesa, né, juristas que estudaram essa sentença. Muitos deles afirmam que não é possível identificar provas mesmo de que o ex-presidente teria recebido o apartamento no Guarujá, né? Acho que o caso mais emblemático é o próprio livro Comentários a uma Sentença Anunciada, né? Com muitos juristas analisando isso. Diante desse fato, a que o senhor atribui a condenação em primeira instância? Efetivamente, o que nós sempre dissemos é que esse não é simplesmente um caso em que não há prova para condenar o ex-presidente Lula. Esse é um caso que mostra claramente que ele não praticou nenhum crime. Então você não pode condenar uma pessoa que não praticou um crime. O Ministério Público atribuiu a ele a prática de 2 crimes, de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nenhum dos elementos necessários para a configuração desses crimes se faz presente. O ex-presidente jamais praticou um ato na condição de funcionário público, no exercício da presidência, para beneficiar a OAS ou qualquer empreiteira e jamais exigiu qualquer vantagem indevida. E tampouco praticou qualquer conduta para dar feição lícita a qualquer valor de origem ilícita. Então, portanto, ele não praticou crime. A denúncia sempre foi baseada em especulações, sofismas e mentiras e faz parte, ao nosso ver, de um fenômeno chamado de lawfare, que é o uso indevido das leis e dos procedimentos jurídicos para fins de perseguição política. É um processo que nasceu sem materialidade e que gerou uma condenação que não tem qualquer fundamento jurídico, mas tão somente na crença e nas convicções de agentes do Estado que se uniram para tentar
impor uma derrota política ao ex-presidente Lula. Agora, doutor, sobre o lawfare, que o senhor tem falado muito ao longo de todo esse processo, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor o que é isso e quais fatos caracterizam justamente ao longo desse processo a prática do lawfare. O lawfare é um fenômeno que vem sendo estudado internacionalmente por algumas das grandes universidades do mundo, como Harvard, Oxford, dentre outras. E ele se configura basicamente quando você identifica o uso da violência das leis e dos procedimentos jurídicos para perseguir um inimigo político. Então, a pessoa que é eleita como inimiga política acaba sofrendo uma série de processos, procedimentos, acusações indevidas, sempre com uma característica comum: a falta de materialidade. As acusações são feitas para tomar o tempo do inimigo político, impedir que ele possa desenvolver as suas atividades políticas e mais, para tentar arruinar a reputação desse inimigo político. E todas essas características estão presentes no caso do ex-presidente Lula. As investigações, as acusações que foram dirigidas contra ele realmente são frívolas, não têm materialidade e têm apenas esses objetivos de tomar o tempo dele e de tentar arruinar a reputação que ele tem e detém perante a população. Nós, inclusive, debatemos o caso do ex-presidente Lula com grandes especialistas internacionais do assunto e a constatação também da parte deles é que o Lula é vítima do lawfare. Alguns especialistas, inclusive, chegaram a dar entrevistas a órgãos de imprensa aqui no Brasil, confirmando essa constatação. Qual o objetivo da defesa em denunciar esse processo internacionalmente? E também eu queria saber como estão tramitando essas ações internacionais. Bom, nós fizemos no mês de julho de 2016 um comunicado ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, porque verificamos, primeiro, que o ex-presidente Lula estava sendo vítima de grosseiras violações às suas garantias fundamentais. E essas violações também alcançavam um tratado internacional que o Brasil assinou e se obrigou a cumprir, que é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU. Como houve a contrariedade a esse tratado internacional da ONU, nós decidimos levar o caso a uma corte da ONU, para que essa corte, primeiro, reconheça essas violações grosseiras e, segundo, possa ajudar o Brasil a, de um lado, reparar as grosseiras violações que foram cometidas contra o ex-presidente Lula e, de outro lado, também poder fazer alguns aprimoramentos na própria legislação para que essas grosseiras violações não voltem a ocorrer e envolvam outros cidadãos brasileiros. Agora, doutor, só para a gente finalizar, nesta sexta-feira, o Ministério Público Federal voltou a afirmar que os recibos do aluguel pago referente àquele imóvel de São Bernardo, que eles são falsos, e pediu até que o juiz Moro reconheça que são falsos esses documentos. O que a defesa pode falar sobre esse processo e sobre mais essa ação do Ministério Público? É mais uma investida do Ministério Público com base em ilações, com base em especulações, crenças e convicções. A verdade é que quando o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro desafiaram o ex-presidente Lula a apresentar os recibos para provar a sua inocência, eles não esperavam
que esses documentos efetivamente fossem levados ao processo. No entanto, os documentos existiam, foram apresentados, e isso claramente tirou o chão dos acusadores. Num primeiro momento, eles tentaram desqualificar os documentos, dizendo que as assinaturas eram falsas. Nós fizemos a prova, através de um documento assinado por um especialista, de que as assinaturas eram autênticas e foram lançadas pelo proprietário do imóvel. Quando isso ocorreu, o Ministério Público recuou de fazer a perícia nos documentos, a perícia que os procuradores já haviam anunciado. Depois inventaram a tese da falsidade ideológica, dizendo que, a despeito da existência dos recibos, os aluguéis não teriam sido pagos. Essa é uma afirmação inverídica, porque os documentos contêm declaração de quitação. A quitação é, segundo a lei brasileira, a prova mais plena do pagamento. Além disso, nós, da defesa, mostramos diversos elementos no processo que confirmam a declaração de quitação. O senhor Glaucus, que é o proprietário, ele havia prestado diversos depoimentos, tanto à Receita Federal quanto à Polícia Federal, reconhecendo que recebia os aluguéis e que esses aluguéis eram pagos em dinheiro. Uma análise das contas bancárias do senhor Glaucus, cujos dados estão no processo, mostram e confirmam a existência de valores que podem corresponder ao valor das locações. Então, não só a declaração de quitação, como outros elementos do processo mostram que não se pode admitir qualquer especulação de que os aluguéis não foram pagos. E mais do que isso, se o Ministério Público quisesse sustentar essa tese, ele teria que fazer a prova efetiva do não pagamento. E isso jamais ocorreu. Obrigado, doutor, por atender aqui a nossa reportagem. Muito importante te ouvir para entender melhor como está atuando e um pouco mais sobre esse processo do ex-presidente Lula. Obrigado, eu que te agradeço a oportunidade. Nós conversamos com o advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o ex-presidente Lula nos processos referentes à Operação Lava Jato. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região divulga a sentença em segunda instância no dia 24 de janeiro. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São exatamente 13h38, interessante entrevista aí do Dr. Cristiano Zanin Martins, que defende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mais algumas manchetes, mais algumas notícias. A Receita Federal paga hoje as restituições incluídas no residual do Imposto de Renda 2017. Serão depositados 310 milhões referentes a restituições 2008 a 2017. Essa etapa vai beneficiar 165.898 contribuintes. Nesse domingo, primeiro dia da segunda fase do vestibular 2017 da Unicamp, os candidatos tiveram de fazer 2 textos, cada um sobre um tema discutido amplamente ao longo de 2017, a pós-verdade e a liberdade de expressão. Esse foi o tema da redação, hein? A pós-verdade e a liberdade de expressão. Dá para fazer uma redação, Tonelli, sobre a pós-verdade ou não? Nessa segunda, dia 15, hoje, portanto, acontecem as provas de geografia, história e matemática, terças, questões de biologia, química e física no vestibular da Unicamp. E, aliás, também nesse final de semana saíram manchetes com relação ao Enem, né? Dizendo que homens têm 72% das 1.000 melhores notas do Enem. E outro detalhe também, que o Estadão não dá o devido destaque, foi exatamente o destaque que tiveram os alunos dos institutos federais de todo o Brasil. Em vários estados, eles tiveram excelentes notas, inclusive nós publicamos na nossa página aqui um jovem aí que entrou em primeiro lugar no ITA, viu? Ele é aluno do Instituto Federal. Olha só que beleza, não aqui de Avaré, mas Instituto Federal de outra cidade, mostrando aí
a qualidade de ensino, apesar até mesmo da restrição de recursos, né? O governo Temer tem diminuído os recursos nos distritos federais, mas realmente o Misael Cavalcante fez bonito, hein? Ele conseguiu passar em primeiro lugar no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, extremamente concorrido, e mais ainda algumas outras faculdades aí. Passou em 6 faculdades, parabéns aí esse jovem e também os demais jovens distritos federais espalhados por todo o Brasil, mostrando aí a qualidade de ensino que lá é oferecida à população gratuitamente. Iniciativa, todo mundo sabe que o Instituto Federal tiveram amplo crescimento com o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também da ex-presidente Dilma Rousseff. São exatamente 13 horas e 41 minutos. Esta é a Cidadania, este é o 60 Minutos aqui da 104.9. Vamos a 2 matérias mais. A atriz Catherine Deneuve falou que não devia, pediu desculpas agora com relação a essa questão do assédio sexual. E também o Papa se manifestando a sua preocupação com relação a imigrantes e refugiados. Adriana Moisés. Em destaque nesta segunda-feira, 15 de janeiro, a atriz francesa Catherine Deneuve se desculpa perante as vítimas de violência sexual que puderam se sentir ofendidas, mas assume não se arrepender da carta em que denunciou na semana passada a censura nas artes. Deneuve publicou na noite de domingo uma carta no jornal Libération em que reafirma a preocupação com a censura e os efeitos deletérios das delações nas redes sociais, estimuladas por movimentos feministas, surgido após o escândalo Weinstein nos Estados Unidos. Segundo a atriz, nada no texto assinado por ela e mais de 100 mulheres insinua que o assédio sexual é bom. Agentes penitenciários, normalmente proibidos de fazer greve na França, fazem um movimento de protesto nesta segunda-feira, com barricadas em uma centena de penitenciárias em todo o país. A polícia intervém em alguns estabelecimentos com bombas de gás lacrimogênio. Eles reivindicam reforço da segurança depois que 3 agentes foram agredidos a facadas na última quinta-feira por um detento radicalizado em um presídio do norte do país. O Ministério da Justiça demitiu o diretor da prisão. Amanhã, a ministra da Justiça, Nicole Belloubet, fará uma visita ao local do incidente. Delegados da Coreia do Norte e da Coreia do Sul começaram hoje as conversas sobre possíveis performances de artistas do Norte em fevereiro, durante as Olimpíadas de Inverno, que vão acontecer em Pyeongchang, no Sul. O governo norte-coreano quer enviar uma das principais figuras do grupo pop mais popular da Coreia do Norte, Morambong, que é formado por mulheres. Na Indonésia, o desabamento de uma grande parte do primeiro andar do edifício que abriga a Bolsa de Valores de Jacarta provocou um movimento de pânico. Pelo menos 75 pessoas ficaram feridas. A polícia trabalha com a hipótese de um acidente e não de uma explosão criminosa. E o Papa Francisco embarca nesta segunda-feira até domingo para mais uma viagem à América Latina, a 6ª visita de Francisco ao continente. Desta vez ele irá ao Chile e ao Peru, com destaque para um encontro com os índios Mapuche do Chile. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Cidadania FM, 60 minutos. O Papa Francisco disse neste domingo que é preciso que a sociedade supere o medo para conhecer e integrar imigrantes e refugiados. A mensagem foi transmitida durante missa com cidadãos de 49 países na Basílica de São Pedro, no Vaticano, neste domingo, quando foi celebrada a Jornada Mundial do Imigrante e do Refugiado. O Papa reconheceu que não é fácil entrar na cultura alheia e compreender seus pensamentos e experiências, e que as comunidades locais temem a perturbação da ordem estabelecida com a chegada deles. Segundo Francisco, o medo é legítimo do ponto de vista humano e duvidar não é um pecado, mas não podemos permitir que esses medos determinem nossas escolhas, comprometam o respeito e a generosidade, alimentem o ódio e a rejeição e impeçam o encontro com o próximo. Il peccato è lasciare che queste paure
determinano le nostre risposte, condizionino le nostre scelte, compromettano il rispetto e la generosità, alimentino l'odio e il rifiuto. Il peccato è rinunciare all'incontro con l'altro, all'incontro con il diverso, all'incontro con il prossimo. O pontífice lembrou que imigrantes e refugiados também têm seus medos, temem a confrontação, o julgamento, a discriminação e o fracasso. O Papa Francisco ressaltou que acolher, conhecer e reconhecer significa abrir-se para a riqueza da diversidade sem preconceito. Por isso, as 3 palavras-chave são proteger, promover e integrar. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Carolina Cassola. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. 60 minutos, 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. Apoiadores 60 minutos, Miranda Táxi, 997-299608. WhatsApp, você manda uma mensagem e programa sua viagem com antecedência com o Miranda Táxi, 997-299608. Também o DI Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800. Segunda a sexta-feira, 3732-3264, particular e convênio com excelente qualidade. Também nós temos a NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779, 997-61-1501, 24 horas. Deixa eu mandar um abraço para os amigos que acessaram as nossas páginas aí. O Beto Leme, que está fazendo o programa... sertanejo, né? Como é que é o nome mesmo? O Som da Viola, né? Show da Viola, às 9 e às 10 do domingo, ao vivo, aqui na Cidadania. Ontem também se repetiu o sucesso, aí, inclusive com imagens pelo Face também. A Maria Paris, que acessando a nossa página, a Edna Emília Pisa, também o Jadir Batista, lá do Rio de Janeiro, mandando aí parabéns para nós, obrigado. A Lloyd Gonzaga, a Elizabeth Teza Cruz também, a Shirley também acessando, a Ivanize Pisa, aliás, Ivanize Riso, melhor dizendo, Lilian Rufino, Midori Yamatsuka, Tassi Ramos, Regiane Oliveira, Cleusa Roberto, Cibele Silva também, todos amigos e amigas aí acessando as nossas postagens. 2 carretas tombaram na rua Fuad Espana essa semana. O prefeito municipal assina convênio para a pavimentação da Avenida Santa Bárbara, lá da Terras de São José. São algumas notícias do jornal da internet O Victoriano. O Jornal do Goiás traz que homem denuncia buraco em uma das principais ruas da cidade. Aliás, buraco é que não falta. E o prefeito vai ter que mostrar serviço, diz aqui o Jornal do Goiás, este ano, porque o ano que passou, já passou, né? Grande repercussão sobre a municipalização do aeroporto, com aquelas observações que nós fizemos. São 13 horas e 49 minutos. Exército teme que crime organizado contamine a tropa. Comandante vê negligência dos estados e critica o uso frequente das Forças Armadas para a segurança pública. É o caso de Porto Alegre, que também não há nenhum sentido do Exército estar nas ruas no julgamento do ex-presidente Lula. Suplente ganha R$ 67.500 em uma semana no Congresso. O pessoal sai, deixa uma semana, ou 2 ou 3 no suplente, e o suplente vai ganhar 2 ajudas de custo de R$ 33.700, uma no início e outra no fim do mandato. Se ele ficar uma semana, ganha tudo isso. As verbas são para compensar despesas com mudança do parlamentar e depende de quanto tempo ele trabalha. Por exemplo, em 2016, o senador Virlande da Luz, que é do MDB do Roraima, MDB mudou o nome de PMDB para MDB. Mudou alguma coisa, doutor Nélio? Só saiu o P. Assumiu, então, como suplente Romero Jucá.
que é do mesmo estado, logicamente, e deixou o cargo menos de uma semana depois. Mesmo assim, ele embolsou R$ 67.500. Câmara e Senado já gastaram mais de R$ 3 milhões com as trocas desde 2015. É uma coisa assim maluca, se você imaginar, hein? Rodrigo Maia acha viável votar Previdência em fevereiro. Vamos ver se consegue. Ex-ministros são alvo de nova investigação. Papa encontrará público difícil no Chile. São notícias aí que nós temos no Jornal do Estado de São Paulo. Lembrando também do show, né? Um novo disco da Elza Soares. Ela autodeclara que tem 80 anos, mas dizem que tem bem mais de 80 anos. Está lançando um novo disco. Ela que está em plena atividade. Parabéns a Elza Soares, com uma garra enorme aí. A gente admira muito o trabalho da Elza Soares. Abel Pereira de Souza Júnior, um abraço, nosso colega lá de São Paulo. Governo não cumpre meta do Minha Casa Minha Vida. Em campanha, Bolsonaro gasta 39% a mais com passagem, agora que está fazendo campanha eleitoral. É viajar com o dinheiro dele, não é com o dinheiro público. A verdade é essa. Será que o Bolsonaro continua com esse pique até as eleições? Vamos ver, né? Vamos ver. É muita polêmica aí a verdade é essa. A Polícia Federal abre novos inquéritos contra 3 ex-ministros, o Rick Alves, Ideli Salbati e Edson Santos. Trump se esforça após polêmica e diz: não sou racista. Então eu vou dizer, eu também sou normal, viu, Titonelli? Ele está dizendo que não é racista. Ele fez comentários indevidos. Um abraço aí para Vanessa Calil, acessando a nossa página também. Grupo rouba banco e deixa a suposta bomba presa a corpo de tesoureiro. Olha só, hein? Palmeiras fecha por 5 anos com o meio Gustavo Scarpa. Acabou a novela Scarpa, hein? Foi pro Palmeiras, saiu aí pro São Paulo, pro Corinthians, acabou indo pro time do Titonelli, hein, Titonelli? Agora sim, agora vai, não sei para onde, viu? São 13h53, Rede aponta 44 bilhões de reais com indício de lavagem no país em 11 anos. Defesa de Cesare Battisti pede revogação da tornozeleira. Gol voltará em novembro a voar para os Estados Unidos. Gol, a empresa aérea. Rodízio de veículos de São Paulo volta a vigorar nesta segunda-feira. São algumas das notícias que nós temos aí para vocês. Eu tenho ainda mais informações. Vamos dar uma olhadinha aqui nas últimas informações. Brasileiro morto na Venezuela, um turista foi vítima de assalto à mão armada naquela cidade. Infelizmente, isso acontece aqui no Brasil também, quando os estrangeiros aqui vêm para passear. O William Vac comenta dessa demissão da Globo. Ele fez um artigo para a Folha de São Paulo, onde tenta explicar que ele não é racista. São 13h54, vamos às últimas informações. Nós temos aí várias informações ainda. Nós vamos falar do Iraque, do atentado que lá aconteceu. Vamos falar também de 30 mortes lá na Síria, 30 mortes de crianças, o risco de uso de celular e a possibilidade de causar acidentes, além de várias notícias de saúde, como sobre febre amarela, sobre verminose, sobre gordura no fígado, entre outras informações, encerrando com a História Hoje, falando aí sobre a posse e a eleição indireta de Ernesto Geisel na época da ditadura militar. Um abraço para Silvio Beltrame e a gente encerra nossa participação ao vivo. Deixamos vocês com todas essas informações. Com o pessoal do Face, quase que sai fake, viu? O pessoal do Face, nós agradecemos a audiência e lembramos que a gente encerra a transmissão pelo Face agora, mas a transmissão continua no 104.9, continua na internet e continua nos aplicativos para celular. Boa tarde a todos. Estamos apresentando. A programação continua no rádio, viu, pessoal? E também na internet. Até mais.